Não é brincadeira, né? Mas eu queria, inicialmente, nessa noite, em que oficialmente nós estamos abrindo a campanha oficial, porque nós tivemos só a convenção do nosso candidato, naquela época, pré-candidato a vice-prefeito Bibi, de pré-candidato a prefeito Pedro Calixto, e nossos pré-candidatos a vereadores, que foi no dia 16. Mas hoje, na verdade, nós estamos fazendo a largada da vitória, a largada do 15, no dia 15 de novembro. E eu queria, nessa noite de hoje, inicialmente abraçar todos os meus queridos vereadores, minhas queridas vereadoras. Permita eu saudar vocês, em nome da minha comadre Inês, que eu tenho certeza que aí nenhum vai ficar com ciúme um do outro, né? Portanto, em nome da comadre Inês, eu queria saudar todos os nossos candidatos a vereador, saudar e abraçar o meu querido vice-prefeito, saudar e abraçar o meu querido prefeito Pedro Calixto, saudar a toda a jacarezada aqui presente e vocês que nos acompanham na página oficial do nosso prefeito Pedro Calixto. Meus companheiros, minhas companheiras, primeiro dizer da nossa alegria de estar mudando essa largada, de mantermos a coesão desse grupo que iniciou há 4 anos atrás e durante toda a gestão, nesses 4 anos, com todas as dificuldades. Vocês têm ideia, o Pedro em 4 anos teve que conviver com 4 governos federais, com 4 com o presidente da República. Isso explica muita coisa do ponto de vista porque cada presidente tem uma forma de tratar as políticas públicas nas todas as áreas. Isso mostra. Começou com Dilma, foi para o Temer e agora está com Bolsonaro. Então são 3 estilos diferentes de tratar a política pública. E o Pedro teve que conviver e nós convivemos. 7 anos de seca seguida, 4 anos de seca. Graças a Deus que esse ano não foi, né, Pedro? Mas nos 4 anos de mandato, 3 anos de seca, o Pedro teve que enfrentar. Mas, se tem uma coisa, que esse caboclo velho, o velho bota pressão. Porque se tem uma coisa que não fez o Pedro desanimar, foi a dificuldade desse governo. Que foi a dificuldade que foi encontrada, porque o Pedro enfrentou as dificuldades como desafios a ser superados. E quantas vezes eu sentei com o Pedro e disse, Pedro, tem que arrochar ali, tem que resolver aquilo ali, nós temos que avançar. E ele dizia, tenho certeza, Raimundo, que nós estamos vivendo a dificuldade agora, mas nós vamos superar isso, porque eu encaro cada problema como um problema a ser resolvido. Um desafio, um problema não é para gerar outro. E foi assim, Pedro, que tu enfrentou os problemas da educação e fez com que, na história de Tamboril nunca visto, na primeira vez, no último ano de governo, é mérito dessa gestão, 13 escolas nota 10. Nunca se viu na história de Tamboril. Nos seus 166 anos que amanhã completa. Nunca se viu na história de Tamboril. Temos 13 escolas nota 10. E essas escolas nota 10 é mérito da gestão atual. Sabe por quê? Porque no primeiro ano, no segundo ano, chegaram e disseram, saiu 3, saiu 4. Mas é da gestão passada. Os dados da gestão passada. Pois bem, eu quero ver que diga agora que nós tivemos foi 13, depois de 3 anos, 13 escolas, nota 10, com toda a dificuldade enfrentada, com três presidentes da República diferentes. E na área da saúde, eu fico feliz porque eu acompanho a política de Tamboril. E eu acompanho de estar presente aqui no município, de acompanhar. Eu visitei 3 distritos dessa semana, mesmo tendo meu trabalho em Fortaleza. E acompanho também através de pesquisa, para saber como é que está o humor das pessoas. Na campanha você tem que medir. E eu fico muito feliz porque o principal problema de Tamboril é a questão da saúde. Esse é o principal problema que o pessoal apresenta. O segundo é o desemprego. Mas eu fico feliz, Pedro, porque também
o primeiro ato que as pessoas reconhecem como o maior investimento feito no social, na vida das pessoas. Nunca a saúde pública de Tamboril foi tratada com a responsabilidade. E esse velho bota pressão, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, esse prefeito aqui é o único no Ceará, e é o único no Tamboril, nunca teve, e vai ter, porque no próximo ano ele vai continuar. É o único prefeito de Tamboril do Ceará que eu conheço, que fica de pé no meio da rua e bota seu carro para levar o pessoal para Fortaleza. Isso é ter compromisso com a vida das pessoas. Isso é se preocupar com o irmão, a irmã tamborilense. Isso é entender que o problema que o irmão está vivendo, que o seu conterrâneo está vivendo, o problema é dele. E quantas vezes o Pedro não ficou aqui em Tamboril sem ter carro, ou andando na casa de amigo, porque teve que liberar, inclusive, o carro dele para levar paciente para Fortaleza. Eu duvido que os prefeitos que passaram por este município, nenhum tem coragem de fazer isso. Nenhum tem coragem de fazer isso. Eu desafio que um venha aqui numa live nossa e diga. Eu desafio que qualquer um que já passou diga isso aqui na sua live, porque nunca citei na história de Tamboril. Isso, Pedro, demonstra o teu compromisso. Isso, Pedro, demonstra a tua humildade. E é por isso que eles estão com muita raiva. Porque é por isso que eles estão com muita raiva. Porque eles apostavam. Porque eles usaram duas rádios batendo todo dia, só apontando o problema. Todo dia. Mas esqueceram que do outro lado tinha alguém que de dia e de noite trabalhava incansavelmente procurando resolver os problemas. E nunca foi preciso ir para a rádio para se defender, para dizer que estava certo, que estava errado. Pelo contrário, enquanto batia de lá, a reação era de cá. E por isso, Tamboril chegou nas condições que chegou. Eu falei da educação e da saúde, aí vocês vão dizer, nós não, mas do outro lado vai dizer, ele está dizendo isso porque é o vice-prefeito do PT que estava na educação. Ele está dizendo isso porque era o filho dele que estava na saúde. Pois bem, pois eu desafio também, na área do esporte, qual foi o prefeito que fez mais do esporte aqui no Tamboril? E não foi só no futebol não, foi no futsal, foi no esporte como um todo. E aí eu passaria a noite falando. Mas eu também não posso esquecer ainda outra coisa, Pedro. Eu duvido da história deste Tamboril, em todos os prefeitos que passaram, nenhum, olha, eu estou dizendo, é nenhum. E eu já fui vice-prefeito 8 anos. Portanto, tenho moral para dizer isso. Tenho moral para dizer isso. Não teve um prefeito que no mês de agosto tenha entregado a toda a população de Tamboril todas as estradas feitas passaram. Todas as estradas passaram a máquina. Nenhum na história de Tamboril fez isso. E nós temos que vir aqui para dizer. Lamentavelmente, nós não teremos a praça pública, os comícios para dizer. Portanto, as lives serão uma oportunidade para dizer isso. Mas eu passei esses dias também, Pedro. E eu preciso dizer uma coisa. Tu não está sabendo ainda não. Bota pressão, velho. Eu pensei esses dias... Sentei com o Rainer, que é o secretário de saúde, e discuti, inclusive, uma pesquisa que eu mandei fazer, que é pesquisa de avaliação de governo, não é de tu vota em quem, não, de avaliação de governo, que mede a insatisfação e a satisfação das pessoas. É uma pesquisa chamada qualitativa. E identificamos ali o que na área da saúde o pessoal reconhecia. E aí elaboramos uma proposta. Liguei para o deputado José Mauro Guimarães, aquele que nos 8 anos em que eu fui vice-prefeito, botou 32 milhões de reais aqui no município de Tamboril, e que não é dito.
Eu era vice-prefeito, era o deputado do PT. As obras que vieram para cá foi trazida pelo meu deputado. E foi o mesmo deputado que veio e botou 32 milhões. Digam que é minha mentira. Digam que é minha mentira. E foi o mesmo deputado que depois levou um chute na bunda, em plena avenida eleitoral. E o Zé deputado de Guimarães me autorizou a falar hoje à noite aqui, Pedro, o seguinte: Marco Moraes, tu já imaginou o que eu vou dizer? Pois bem, Guimarães me autorizou a dizer que vai garantir dinheiro para a saúde como custeio, para garantir que todo final de semana tenha plantão médico lá no Distrito de Oliveira. Lá no Distrito. E assim, meu querido São Vera, que está lá na Boa Esperança, que Pedro vai falar daqui a pouquinho, lá na Boa Esperança também, ele me garantiu que vai colocar recurso para nós termos, dona Leda, na Boa Esperança, na Holanda, viu, Maria? Todo final de semana, médico lá, plantão médico lá, para atender as pessoas. Isso é pensar na vida das pessoas. Isso é colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. E assim, no sucesso que ele tanto gosta, Guimarães, ele disse que lá já tem plantão, mas é necessário criar estrutura própria para poder atender a demanda, que nós temos que alugar um setor lá para ajudar. Pois ele disse: Raimundo, pode dizer, eu vou ajudar o Pedro Bibi. Parece que eu estou ouvindo ele falar. Eu vou ajudar o Pedro Bibi a estruturar a saúde e o sucesso para responder todos os desafios que tem lá. E não é qualquer deputado que está dizendo isso, não. Repito, é aquele que botou 32 milhões de reais em 8 anos de governo em que eu fui vice-prefeito. E assim vai ser sucesso. Assim vai ser Boa Esperança de Dir. Assim vai ser Boa Esperança de Dir. Assim vai ser a Holanda e assim vai ser a Oliveira. E vamos avançar na medida até o final de primeiro ano do governo. Esses distritos estarão com médico no final de semana para garantir o plantão e beneficiar as vidas das pessoas. Porque é mais ou menos assim. O médico vai segunda, a quinta, a sexta, e parece que no final de semana não acontece nada. Pelo contrário, é nos finais de semana que se tem mais problemas. Por isso, Pedro, deputado Guimarães me autorizou a dizer isso. E eu fiz questão de dizer nessa primeira live, porque eu já sei que a partir de amanhã nós vamos ter que fazer em todos os distritos a live, essa live, e eu vou ter que, nos que eu tiver, eu tenho que acompanhar outros municípios. Não vai dar para estar em todas, mas aonde eu não estiver, os meus companheiras estão autorizados. E, portanto, amanhã o Pedro, segunda-feira, já vai poder incorporar no plano de governo, esse projeto que foi pensado pela Secretaria de Saúde e que tem o apoio financeiro do deputado Zé Guimarães. E assim faz com que nós conseguimos ampliar depois para o Carvalho, para o Sudinho, para os outros locais que a gente possa ter a cobertura geral do nosso município. Mas, meus companheiros, se deixar eu falar a noite todinha, mas eu sei que o andar da hora já está apertada e nós vamos ter outra oportunidade para bater papo com vocês. Pode ter certeza, o Pedro agora está preparado, meu Bibi. Está calejado, passado pela experiência, sofrendo na pena dificuldade. E sem dúvida nenhuma, eles farão agora no próximo governo. Porque no dia 15, dará 15 para fazer 15 vezes melhor a sua diretoria. Muita força, saúde, muita paz para todo mundo. E não esquecer que amanhã o nosso Tamboril completa 166 anos de emancipação política. Portanto, meus companheiros, um grande abraço, parabéns, vamos à luta, e a vitória certa é dia 15 de novembro, é no dia 15, voto no 15, até a vitória!